Dia. Alegria estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio poder estar servindo a essa igreja que a gente admira bastante. É muito bom poder caminhar com gente que a gente admira e ama. E o pastor Henrique, Marcão, Jonatas, são amigos preciosos que Deus nos deu aí durante a missão, durante a nossa jornada. E talvez vocês não saibam, mas a Oceânica, para nós, que somos uma igreja jovem ainda, plantada há menos de 5 anos, desde o nosso primeiro culto público ali em Macaé, mas durante esse tempo a Oceânica tem sido referência para a gente em vários aspectos. Entre eles, esse ano a gente está modificando um pouco a nossa dinâmica de grupos pequenos e a nossa referência tem sido vocês aqui. A Igreja Oceânica tem sido referência e os pastores dessa igreja têm nos servido, nos dando bons conselhos, nos orientando, e isso tem gerado frutos muito abençoadores na nossa igreja ali em Macaé. Então saibam que vocês têm uma parcela muito importante na nossa vida enquanto igreja e estar aqui servindo vocês para a gente é um privilégio. Então eu agradeço também o convite, está aqui servindo vocês, está podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês também. E como o Henrique falou, a gente tem servido também na rede Atos 29. Minha função lá tem sido de fazer a avaliação dos pastores das igrejas que ingressam na rede. E uma das coisas que tem chamado muito a atenção nossa é a não observação de muitos homens que são alçados, líderes, plantadores de igreja, a não observação a algumas qualificações bíblicas para o exercício do ministério pastoral. Só que, às vezes, a gente olha para essas qualificações e a gente tem a ilusão, a gente pensa que são qualificações que são destinadas apenas àqueles que vão liderar, que vão ter o cargo de pastores, de presbíteros na Igreja de Cristo. Só que quando a gente olha para essas qualificações, o que a gente vê, na verdade, é que o que o apóstolo Paulo coloca como qualificações na carta de Timóteo, de Tito, que é o parâmetro que nós usamos nesse processo de avaliação, são prerrogativas bíblicas que se espera a todo homem cristão. E talvez a grande crise na masculinidade, na liderança eclesiástica, esteja ligado exatamente a uma má compreensão ou uma falta de zelo por essas qualificações. E se você for um homem temente a Jesus, um homem que ama Jesus, você precisa entender o seguinte: talvez na sua vida você nunca ocupe um cargo de liderança na empresa que você trabalha. Talvez na sua vida você nunca seja, talvez, síndico do seu prédio, do seu condomínio, presidente da associação de moradores do bairro que você mora. Talvez você não venha liderar nenhum movimento desse. Mas você precisa entender que Deus te deu um papel de liderança desde a criação, que é a liderança do seu lar, a liderança da sua casa. Talvez tenham homens aqui que ainda são solteiros e não estejam preocupados ainda em compreender esse papel que o Senhor atribuiu a você. Mas você que ainda é solteiro, não espere você se casar para você descobrir isso. Aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando para já ter essa compreensão, para que o dia que você se casar, o dia que você for liderar a sua família, você já está ciente desse papel que o Senhor atribuiu a você. E é interessante, eu citei essa questão da Atos 29, porque nosso processo de avaliação ele se dá baseado nesse texto que nós vamos ler, que se encontra em 1 Timóteo 3, de 1 a 5. E quando eu olho para esse texto e olho para a realidade do retrato das igrejas, a maioria das igrejas, quando a gente conversa, quando a gente vai saber a respeito da saúde da igreja, muitos problemas estão associados a uma má compreensão dessas qualificações. Na minha experiência
pastoral também, de aconselhamento, o que eu tenho visto que todos os problemas familiares, conjugais, mesmo que, o problema daquele casal é um problema de adultério. O adultério é só o resultado de uma má compreensão dos papéis, não é a origem do problema. A origem do problema sempre está associada a uma má compreensão dos papéis que marido, esposa e filhos precisam ter dentro de uma família. Uma desordem na compreensão desses papéis geram transtornos, geram problemas das mais diferentes ordens dentro de um casamento, dentro de uma família, simplesmente por uma má compreensão dos papéis, por uma omissão dos homens no seu papel de ser líder do lar. Então eu queria ler com vocês 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, palavra de Deus que diz: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aí você pode me perguntar assim: mas eu não sou presbítero, eu não sou pastor, então essa orientação, esse conselho de Paulo não cabe a mim, não é para mim. Como eu estava falando no início, Paulo ele não está falando sobre qualificações que são exclusivas para o homem que vai ser alçado ao cargo de presbítero, para o cargo de pastor. O que Paulo está falando é que esse papel, essas qualificações, é o que se espera de todo homem cristão. E logo, aquele que quer liderar a igreja de Deus, ele precisa liderar pelo exemplo de um homem cristão que compreende o seu papel na sociedade e na família. Tanto que, em 1 de Pedro 5, de 1 a 3, o apóstolo Pedro vai falar que nós precisamos liderar pelo exemplo. 1 de Pedro 3, de 1 a 5, ele fala que o líder cristão, os presbíteros da igreja, eles precisam liderar a partir do exemplo. Então, são qualificações que hoje em dia, às vezes você vai conversar com alguns homens que almejam liderar, ser alçado a um posto de liderança na igreja, acham difíceis demais ou querem relativizar essas qualificações, dizendo que, isso daí foram conselhos que para o tempo de Paulo, foram questões que específicas para aquele tempo, tentam relativizar a palavra de Deus para tentar negociar essas qualificações. Ou então homens na igreja que falam o seguinte: não, isso aqui é o que se espera de um pastor, é o que se espera de um presbítero. Enquanto, na verdade, o que Paulo está dizendo: meu amigo, você quer ser pastor? Primeiro, seja aquilo que Deus espera que você seja dentro da sua casa, dentro da sociedade. Essas qualificações não são exclusivas para pastores, para líderes. Na verdade, são qualificações que Deus espera de todo homem cristão. Então, se Deus espera de todo homem cristão, é óbvio que aqueles que vão pastorear a igreja de Deus, eles precisam sim ter essas qualificações para que os outros homens do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, possam seguir esse exemplo. A maioria, talvez não a totalidade, mas a maioria dos problemas conjugais estão ligados a uma má compreensão dos papéis. Grande parte dos problemas na igreja de Cristo que nós vemos hoje, na liderança da igreja, também estão ligados a uma má observação dessas qualificações na vida daqueles que são alçados a cargos de líderes. Então, o que a gente precisa entender é que tudo que Deus faz é bom. Nós cremos nisso. Tudo que Deus nos dá é bom. Então, se Deus nos deu uma família,
e Ele nos deu um papel, isso precisa funcionar. A gente precisa cuidar com carinho de tudo aquilo que Deus nos dá. Se Deus nos deu uma missão, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque eu sei, há pouco tempo atrás o Henrique ele postou assim, eu vou postar uma foto dos missionários da Oceânica, ele postou uma foto desse auditório repleto de pessoas. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que tem a compreensão de que cada cristão é um missionário. Porque se nós servimos a um Deus, somos corpo de um Deus que está em missão, todos nós estamos em missão. Então, se nós estamos em missão, se Deus nos deu uma missão e Deus também nos deu uma família, a família e a missão, elas não podem ser áreas na nossa vida que estão em conflitos. Por isso, essas qualificações que Paulo dá a Timóteo precisam ser observadas por nós também, homens tementes a Deus, missionários de Deus, pessoas que estão em missão no mundo. Se a missão tem prejudicado o meu papel como líder da minha família, ou a liderança da minha família tem prejudicado o meu engajamento na missão, a gente precisa entender que o problema não está na missão, nem muito menos na família. Porque foi Deus que deu a família e Deus que deu a missão. O problema pode estar na forma como eu tenho cuidado da minha família ou a forma como eu tenho cuidado da missão. E quando a gente olha para essas qualificações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, a gente compreende que existe apenas uma qualificação que a gente poderia classificar como técnica, que é ser apto a ensinar. Todas as demais qualificações são de ordem moral. Governar bem a própria casa, ter boa reputação para os de fora, são todas qualificações que o apóstolo Paulo dá de ordem moral. Então nós precisamos entender que o nosso papel na família e na igreja como líder do nosso lar, como o Jonatas falou aqui antes também, ele, antes de tudo, está ligado à nossa vida de devoção com Deus. E Deus espera que todo homem cristão tenha, olhando para o exemplo de Cristo, a compreensão do seu papel como líder servo. Entendendo que o casamento, irmãos, não é simplesmente uma conveniência social, nem uma simples invenção da sociedade nos dias de hoje. Mas o casamento foi algo que Deus fez, estabeleceu desde o princípio. Deus estabeleceu um modelo de casamento, a forma como Ele espera, não simplesmente a forma do casamento constituído por homem e mulher, mas também os seus papéis dentro do casamento. Homens e mulheres têm o mesmo valor moral e espiritual diante de Deus, mas Deus nos fez em gêneros diferentes para assumir papéis diferentes. Então nós, homens, precisamos compreender e assumir o nosso papel como líder, servo das nossas famílias. Não estamos em uma posição moral e espiritual superior às nossas esposas, temos a mesma dignidade moral e espiritual diante de Deus, mas precisamos assumir a diferença de papéis, entendendo que Deus nos chamou para sermos líderes, servos do nosso lar. E ser um líder servo implica se espelhar no exemplo de Jesus como o líder servo, o líder que nos serviu, aquele que se submeteu à vontade do Pai e serviu aos outros, nos deixando um exemplo a ser seguido. Da mesma forma, nós, homens, precisamos entender que devemos nos submeter a Deus e servir de forma amorosa as nossas esposas e filhos. E quando a gente olha para a palavra de Deus falando sobre o papel do homem no casamento, quando a gente olha lá para o livro de Efésios, quando o mesmo apóstolo Paulo, que dá essas orientações a Timóteo, orienta a igreja de Éfeso sobre os papéis dentro da família para maridos, esposas e filhos,
Quando se fala que o homem precisa ser o cabeça do lar, esse discurso diante da sociedade pós-moderna talvez seja o ponto de maior resistência, de ter o homem como líder, de ser o homem a autoridade do lar. Mas esse ponto ele é fundamental. Goste a sociedade pós-moderna ou não do fato de que Deus constituiu homem e mulheres com o mesmo valor moral e espiritual diante dele, mas com papéis diferentes. Foi atribuído ao homem a responsabilidade da liderança do lar. Só que essa afirmação do homem ser líder dentro da sua casa, ela se torna positiva ou negativa de acordo com a referência que você tem. E nós precisamos entender quais têm sido as nossas referências de liderança. Primeiramente, o que a gente precisa fazer é desconstruir as referências equivocadas sobre lideranças, que são referências levadas aos extremos, que geralmente são a omissão ou a tirania. Inclusive, o movimento feminista é uma resposta a esses dois extremos. Primeiro, uma resposta a homens omissos, que não assumem o seu lar, não assumem a responsabilidade com seus filhos, são omissos no cuidado da casa, na proteção às suas esposas. E as mulheres se veem obrigadas a assumir um papel que não lhe foi atribuído por conta da omissão de homens que não compreendem a masculinidade bíblica que Deus deixou para nós. O outro extremo que o movimento feminista acaba sendo resposta para ele é o machismo, que é diferente de masculinidade. É o homem que não compreende a liderança bíblica de Jesus, a liderança, embora com autoridade, mas não é aquela liderança tirana, exploradora, mas aquela liderança que serve e que ama. E diante dessa liderança tirana, também surge o movimento feminista como resposta. Então nós vemos mulheres nos dias de hoje lutando contra a omissão do homem nos dias de hoje e também lutando contra a tirania. E a Bíblia nos aponta o caminho nem da omissão, nem do machismo, mas da masculinidade bíblica, que é o papel do homem como o líder que ama e serve. A liderança bíblica, inspirada em Jesus, não é inspirada na figura de um general tirano que manda acontecer, que manda fazer e espera acontecer. Mas é a liderança daquele que é o líder que toma a iniciativa e serve, que dá a visão, toma a iniciativa e serve. Deus, ele planeja a salvação e toma a iniciativa por nós. Jesus, ele nos liderou não sacrificando a sua igreja, mas se sacrificando por ela. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que a nossa liderança masculina, ela precisa ser inspirada na liderança de Jesus, que foi quem deu a visão, liderou e se sacrificou por ela. E como é difícil ver nos dias de hoje homens que se omitem no papel de serem líderes, e ao invés de se sacrificar por suas famílias, se sacrificar por suas esposas, usam de autoritarismo e ao invés de se sacrificar por elas, as sacrificam. E às vezes a gente acha o seguinte, né, à luz da compreensão mundana, aí fala que a mulher precisa ser submissa ao homem, que o homem é o cabeça do lar, aí as pessoas já atribuem o quê? Ah, tá vendo? A mulher ela é oprimida, a mulher ela é explorada, porque tem a figura do líder tirano. Só que você acha que, de fato, ser o cabeça é um privilégio? Cristo é o cabeça da igreja. E ele foi à cruz pela igreja.
Então, quando a gente olha a orientação bíblica, que o homem precisa governar bem a sua própria casa, essa afirmação, ela se torna positiva ou negativa de acordo com a referência que você tem. Se a nossa referência for a liderança de Cristo, que foi a cruz pela sua igreja, e a relação marido e mulher é exemplificada entre essa relação entre Jesus e sua igreja, não há argumentos para essa sociedade pós-moderna em tentar desconstruir esse papel da liderança masculina no lar. Porque o nosso papel enquanto homens de Deus é daquele que se sacrifica, que lidera, tomando a iniciativa e se sacrificando pelas suas famílias. O homem como líder servo é aquele que dá a visão, que toma a iniciativa e também se sacrifica. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para exercer uma liderança tirana, nem muito menos uma liderança omissa. Que onde quem é sacrificado nunca somos nós. O Senhor nos chama para uma liderança inspirada no próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele nos protege da condenação. Nós somos chamados não para sermos os redentores da nossa família, mas para protegermos a nossa família, assim como Cristo nos protegeu. E por isso, eu queria destacar esses pontos, os desdobramentos práticos que recaem sobre nós como líderes servos da nossa família. O primeiro ponto é a integridade e mordomia na gestão financeira do lar. Ser bom mordomo, ter integridade na gestão financeira do lar, isso não está relacionado na quantidade de dinheiro que você vai ganhar e levar para dentro de casa, mas a forma como nós, homens, tementes a Deus, que obedecemos o princípio bíblico que é impossível servir a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro, a forma como nós lidamos com o dinheiro. Entender que, como provedores do lar, cabe a nós a responsabilidade de prover o necessário e se sacrificando, se preciso for, para prover o necessário para o sustento digno das nossas famílias. Eu não estou falando que a sua esposa ela não pode trabalhar, que ela não pode ter uma carreira profissional bem-sucedida. O que eu estou falando é que nós precisamos entender que a responsabilidade primária do sustento do lar precisa ser nossa. Vivendo com pouco ou com muito, nós devemos ser íntegros na mordomia e na gestão financeira da nossa casa. E se alguém tiver que parar de trabalhar, se alguém tiver que ficar em casa, essa pessoa deve ser a nossa esposa. Se alguém tiver que se sacrificar, trabalhando muito, trabalhando de forma braçal, de forma pesada, esse alguém somos nós. E a mordomia e a integridade na gestão financeira do lar não está ligada somente à compreensão da responsabilidade do sustento, mas também entendendo que eu, se necessário, preciso me sacrificar para sustentar a minha família, desde que isso não sacrifique a minha presença no lar, que não sacrifique o afeto que eu preciso dedicar a minha esposa e filhos, que não sacrifique o cuidado, que não me transforme num homem ausente da minha casa, ensinando que o dinheiro é necessário para sobreviver, mas o que é mais importante não é o quanto de dinheiro que eu vou ganhar, mas como eu vou ganhar também esse dinheiro. Que valores como honestidade, integridade estão acima de qualquer outra coisa. E isso deve direcionar, a integridade, a honestidade, deve direcionar também a forma como eu vou adquirir dinheiro, para que os nossos filhos cresçam e tenham em nós
exemplos de honestidade e integridade. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele diz que aquele que vai governar a igreja de Deus, ele não pode ser apegado ao dinheiro, alguém que é dado ao lucro, ao ganho desonesto. Então a liderança do lar está ligada à integridade e mordomia da gestão financeira, mostrando para os nossos filhos que ser um bom mordomo, gerir bem o que Deus nos dá, inclusive passa pela compreensão que o dinheiro é um instrumento de serviço ao reino de Deus, que tudo que nós temos em casa é fruto da bondade e generosidade de Deus, que o dinheiro que nós trazemos para dentro de casa, adquirido de forma honesta e íntegra, é fruto da bondade e generosidade de Deus e precisa ser aplicado também para a obra de Deus. Então a minha generosidade em relação à obra de Deus, em relação à igreja de Cristo, é instrumento de ensino, de discipulado dentro de casa. Nós precisamos ser exemplos de generosidade em todos os aspectos para as nossas esposas e filhos. Então a liderança do lar passa pela integridade e mordomia na gestão financeira. Passa também pelo princípio de criar filhos no caminho. Nós não temos total controle sobre as escolhas que os nossos filhos terão na maturidade. Mas nós temos a responsabilidade diante de Deus de não nos omitir na responsabilidade que temos de sermos os primeiros mentores espirituais na vida dos nossos filhos, de educá-los segundo a palavra de Deus e nos preocuparmos em verificar, em sondar, em saber como está o coração, a vida devocional dos nossos filhos, das nossas esposas. E para nós, homens cristãos, isso é um desafio. Porque hoje nós vivemos em uma sociedade onde existem muitas teorias contemporâneas que são centradas no eu. E temos o desafio de educar os nossos filhos à luz da palavra de Deus, que vai exatamente de forma contrária a qualquer teoria humana que seja centrada no eu. Onde o filho se torna o centro do lar. Onde as teorias humanas centradas no eu, a cada dia que passam, tentam diminuir a autoridade do pai sobre a vida do filho. Tentam induzir os nossos filhos a uma vida completamente autônoma. Irmãos, a autoridade dos pais, a autoridade paterna sobre a vida dos filhos, não é simplesmente uma forma de educar os seus filhos de uma forma digna para o mundo, mas é uma forma de discipular o seu filho a compreender a autoridade divina sobre a vida dele. É aprendendo sobre a autoridade do pai sobre a criança, que a criança vai se tornar um adulto compreendendo que ele não tem uma vida completamente autônoma, que ele tem também um pai no céu que é a autoridade sobre a vida dele. Então Deus, ele te coloca como pastor da sua casa, para que você exerça autoridade sobre a vida dele, para que ele se desenvolva na compreensão da autoridade de Deus sobre ele também. Você é um instrumento de Deus para exercer autoridade na vida do seu filho, para que ele também compreenda a autoridade de Deus sobre ele. Por isso, educar filhos no caminho é muito mais do que educar o seu filho sob uma perspectiva, sob valores cristãos, mas compreender que exercer autoridade sobre a vida do seu filho é um gesto de discipulado, é investir no desenvolvimento, na maturidade espiritual do seu filho quando ele se tornar adulto. Eu conheço, irmãos, famílias que não são,
homens, amigos meus, que não são cristãos, que não têm compromisso nenhum com o Evangelho, mas acreditam na existência de Deus, não conseguem entender a ideia de que o mundo é obra do acaso. Eles acreditam que existe uma força superior que fez tudo isso aqui, que a vida humana, a natureza não é obra do acaso, e que até acham a Bíblia como um bom livro a ser seguido para um estilo de vida, que os valores judaico-cristãos são os melhores para se viver em sociedade, e buscam na Bíblia um bom conselho como educar o seu filho. Mas eu ouvi há pouco tempo atrás algo muito interessante que nós precisamos entender, que o Evangelho não é simplesmente um bom conselho, mas é a boa notícia. Então a gente precisa entender que a Bíblia não é simplesmente um manual de como educar seu filho para o seu filho ser um adulto melhor. Educar filhos no caminho é muito mais do que desejar que o seu filho se torne um adulto, um cidadão de bem. Mas educar seu filho no caminho é compreender que você está educando, você está ensinando alguém para que ele se torne um discípulo de Jesus, para que ele se torne alguém que vá viver uma vida que glorifique a Deus. Então a liderança do lar implica a integridade e mordomia na gestão financeira, mas também a compreensão de que nós somos responsáveis por educar os nossos filhos no caminho. Mesmo diante de uma sociedade hostil ao Evangelho, onde teorias contemporâneas centradas no eu tentam impor para a gente que nós não podemos disciplinar o filho, que nós não devemos agir dessa forma, que nós devemos educar o nosso filho para ter uma vida completamente autônoma antes da maturidade, nós precisamos entender o seguinte: por mais que você ame o seu filho, Deus o ama ainda mais. Portanto, se Deus ama mais seu filho do que você, Ele sabe melhor do que você o que é melhor para o seu filho. Às vezes nós achamos que nós somos as pessoas que mais amamos os nossos filhos nesse mundo. De fato, aqui na Terra, talvez ninguém ame mais os nossos filhos do que a gente. É isso que Deus espera. Que, de fato, a maior referência de amor aqui na Terra para o seu filho sejam os seus pais. Mas que essa compreensão não nos segue diante do fato que Deus ama mais os nossos filhos do que nós os amamos. E se Deus ama mais os nossos filhos do que nós mesmos, Deus sabe melhor do que a gente, Deus sabe mais do que qualquer teoria contemporânea sobre educação de filho, o que é melhor para os nossos filhos. Então, se Deus mandou a gente educar os nossos filhos no caminho, obedeça. Essa é a melhor forma de demonstrar amor prático aos nossos filhos. É pregar a palavra de Deus para eles, é ensinar a palavra de Deus para eles. Em tudo aquilo que nós fazemos, como foi citado lá no texto, pelo Jonatas, aqui lá o texto de Deuteronômios. E nas atividades mais corriqueiras do dia a dia, nós precisamos estar sempre ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos. Isso nós vemos na vida de Josué, quando ele fala o seguinte para o povo: olha só, vocês eu não sei, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele não fala de forma autônoma, ó, eu sozinho vou servir ao Senhor. Ele fala, ó, vocês, eu não sei, vocês já provaram da providência de Deus, da bondade de Deus. Deus demonstrou misericórdia e graça em toda a nossa jornada. Chegamos até aqui por conta da mão de Deus sobre nós, da bondade de Deus sobre nós. Vocês já provaram que Deus nos ama, cuida de nós. Então, não sei o que vocês vão fazer daqui para frente, mas uma coisa eu tenho certeza: eu e minha família serviremos ao Senhor. E se você continuar lendo a palavra de Deus, nós vamos ver que uma geração após aquela já estava desviada novamente. Então, educar filhos no caminho é uma compreensão que está além do cuidado da família. Está ligado também à continuidade, à preservação da missão de Deus no mundo. É fazer discípulos, que nossos filhos sejam discípulos de Jesus, para que eles façam novos discípulos.
e a missão do Evangelho permaneça nesse mundo. A nação de Israel sofreu consequências terríveis, porque aqueles homens que ouviram essas palavras de Josué foram negligentes na responsabilidade de criarem filhos no caminho. Então, ser um líder servo é entender que nós precisamos criar os nossos filhos no caminho. Não abra mão do privilégio de ser o primeiro mentor espiritual dos seus filhos. Essa tarefa é sua. A igreja, ela tem o papel de te equipar para esse ministério que é seu. O Jonatas falou também sobre isso aqui. Não vai ser uma hora no departamento, no ministério infantil da igreja, que vai formar o caráter cristão na vida do seu filho. A Bíblia, ela não atribuiu à comunidade de fé a responsabilidade primária na formação espiritual do seu filho, mas ela atribuiu a nós, homens cristãos, a responsabilidade de sermos os primeiros mentores espirituais dos nossos filhos. E não encare essa responsabilidade como um peso, mas entenda que isso é um privilégio, que você está demonstrando amor prático pela vida dele. A maior forma de você demonstrar amor prático a alguém é falando sobre o Evangelho. Não existe outra forma melhor para isso do que a pregação do Evangelho. E se não tem ninguém nesse mundo que nós amemos mais do que nossa esposa e filhos, não pense que é diferente. Falar do Evangelho para eles é a melhor forma, muito mais do que levar presentes, fazer viagens, colocar para estudar nas melhores escolas. A melhor forma de demonstrar amor prático a eles é falar do Evangelho. Eles já conhecem o Evangelho, mas o Evangelho é a mensagem, como Martinho Lutero falou, é a mensagem que precisa ser pregada para a gente todos os dias, porque facilmente a gente se esquece delas. David Nicholas, que foi um pastor norte-americano que morreu algum tempo atrás, ele falou que o Evangelho ele precisa ser bem definido, porque senão a gente transforma o Evangelho naquilo que a gente quiser. E a gente vê isso nos dias de hoje. Nós vemos igrejas, lugares, onde tem se trocado o Evangelho por aquilo que é resultado do Evangelho. Por exemplo, justiça social. Pessoas têm resumido o Evangelho a isso. Ah, mas o Evangelho não traz essa compreensão de justiça? Traz, mas isso é produto do Evangelho, mas não é o Evangelho em si. Nós vemos púlpitos onde o Evangelho tem sido resumido a curas. Eu fico à vontade de falar aqui, pela amizade que eu tenho com o Henrique e a compreensão que essa igreja tem em relação ao Deus que é poderoso e Ele continua agindo nos dias de hoje. A cura é resultado do Evangelho, mas não é o Evangelho em si. Então, meus irmãos, se você deseja que a sua família ela seja curada, que ela não seja vítima da sociedade injusta que a gente vive, que ela não sofra com a violência. Todos nós queremos que a nossa família ela esteja segura, que ela tenha provisão, que a nossa família ela não sofra com os reflexos do pecado que estão na nossa sociedade. Todos nós desejamos isso. Mas o que nós precisamos entender é que acima disso tudo está o Evangelho, que a solução para todos os dilemas existenciais são resultados do Evangelho. Então, transformação de verdade, liderar a nossa família, ser um líder que serve, é compreender que o Evangelho é a mensagem, é a necessidade primária na nossa casa. Não podemos delegar a outros. Isso inclui aos nossos pastores e líderes da igreja a responsabilidade que temos de liderar espiritualmente a nossa casa. O homem como líder servo é aquele que é submisso à autoridade de Jesus. No texto, o apóstolo Paulo
ele vai dizer também que aquele que deseja ser bispo, aquele que deseja ser pastor, precisa ser marido de uma só mulher. Eu não quero entrar no assunto que o pastor Henrique vai trazer mais tarde, mas ser um líder do lar implica ser fiel às nossas esposas, das mais diferentes formas de adultério que os dias de hoje proporcionam para nós. Talvez a grande droga dos dias de hoje seja a pornografia. A infidelidade, talvez não consumada, mas sentimental. É não dedicar o amor, dedicar a outra pessoa o amor que precisa ser dedicado, que deve ser exclusivo à sua esposa. Então, o homem como líder servo é aquele que preza pela fidelidade conjugal e pureza sexual no casamento, incluindo não somente o adultério consumado na relação com uma outra mulher, mas passa pela forma como nós lidamos com a nossa afetividade, a importância que nós damos à nossa esposa, se ela tem ocupado o lugar que só deve ser ocupado por ela na nossa vida, a forma como nós lidamos com a pornografia, e o pastor Henrique vai falar melhor sobre isso mais tarde. Então nós precisamos entender que devemos ser bons mordomos, criar filhos no caminho, ser os mentores espirituais da nossa casa e sermos fiéis na nossa relação conjugal nas mais diversas formas. Isso só é possível, meus irmãos, se Cristo for autoridade sobre a nossa vida. Só conseguiremos ser autoridade sobre a vida das nossas famílias de forma perfeita se Jesus for autoridade sobre a nossa casa. Se formos homens que amamos a Jesus acima de todas as coisas. Porque o que nos impede de pecar de verdade, meus irmãos, é o amor a Jesus. Precisamos entender que o homem, como líder servo da sua casa, que ama de forma profunda suas esposas e filhos, é aquele que ama Jesus mais do que ama a sua família. Porque o que nos faz desistir de pecar não é a nossa família, mas é a cruz. A cruz é a única coisa que nos faz desistir de pecar de verdade. A gente só não peca contra a nossa esposa, contra os nossos filhos, por causa do nosso amor a Jesus. Porque por melhor que seja a sua esposa, por mais amável que ela seja, por mais razões que você encontre nela para amá-la, você também vai achar razões para não amá-la. E na hora que você começa a compreender os seus defeitos, na hora que você começa a ter qualquer tipo de divergência, o que vai fazer você desistir de pecar e se reconciliar com ela é o seu amor a Jesus. Portanto, o homem como líder servo é aquele que é submisso à autoridade de Jesus e ama Jesus acima de tudo. Então, meus irmãos, a nossa devoção e a nossa responsabilidade como líder passa pela nossa devoção a Cristo, a nossa vida devocional e também nutrir espiritualmente esposa e filhos. Nem todos os homens são chamados para pastorear uma igreja, mas todos nós somos chamados para pastorear a nossa família. Por isso, meus irmãos, desenvolva uma vida de devoção. Lidere a sua família em devoção. Entenda que mais importante do que os presentes que você pode dar para suas esposas e filhos, mais importante do que a escola que você vai conseguir colocar os seus filhos para estudar, mais importante
do que o futuro profissional que seus filhos terão, é você ter a compreensão que é responsabilidade sua nutrir espiritualmente e estimular neles o amor a Jesus. E você precisa ser o exemplo para isso. Sirva a Deus na família e sirva a Deus com a sua família. O que nós vemos também, às vezes, é a desculpa da família para não se servir a Deus, como se o serviço a Deus afastasse a família. Se o serviço ao Senhor, à igreja, tem te afastado da família, o problema não está na igreja, e sim na forma como você está lidando com a igreja e com a família. O serviço a Deus aproxima a família. Josué falou isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não use o serviço ao Senhor como desculpa para você negligenciar o seu pastoreio no lar. Então, sirva a Deus na família, sendo líder, cumprindo com o papel que Deus te deu, a vocação que Deus te deu dentro da família, e também traga a sua família junto contigo para servir a Deus. Então, sirva a Deus na família e sirva a Deus com a sua família. Esse é o maior presente, o maior legado que você pode deixar para a sua casa. Assumir o seu papel como líder servo do lar não é um conselho, é um gesto de obediência a Deus. É um gesto de assumir o propósito que Deus estabeleceu para você desempenhar no mundo. Sirva a Deus na família e sirva a Deus com a sua família. Quando não encontramos tempo para servir a Deus por causa da família, a família tem sido apenas uma desculpa para desobedecermos a Deus. Da mesma forma, quando não encontramos tempo para servir a família, para liderar a família em serviço por causa da missão de Deus, por causa do ministério, o ministério pode estar sendo apenas uma desculpa para também desobedecermos a Deus. Se Deus te deu uma igreja e Deus te deu uma família, e tudo que Deus nos dá é bom, essas áreas não podem estar em conflito. Pelo contrário, uma coisa depende da outra para cumprirmos a missão que nos foi dada pelo Senhor. Então, meus irmãos, lembre-se, o cuidado com sua família, primeiramente, deve ocorrer por obediência a Deus, por amor a Deus. Porque maior do que o seu amor à sua família, deve ser o seu amor a Deus. Quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, nós temos a tendência de não amar a nossa família de forma perfeita, mas de forma neurótica, e cedermos às mais diversas teorias contemporâneas centradas no eu e distantes do propósito, do plano perfeito de Deus para a humanidade. E quando isso ocorre, há uma disfunção nos papéis, há uma desordem nos papéis. E quando os papéis são invertidos, quando nós, homens de Deus, não assumimos o nosso papel como líderes do lar, como aqueles que governam a nossa casa para a glória de Deus, as mais diferentes disfunções, os mais diferentes problemas chegam ao nosso lar. Deus é o autor da família. Foi Deus que criou a família. Foi Deus que constituiu os gêneros. Então, se Deus que nos criou, se foi Deus que desenhou, que planejou o gênero masculino, e Ele disse que para esse gênero foi atribuída a função de líder servo dentro da família, a despeito de qualquer cargo de liderança que você possa assumir na sociedade, no trabalho, na política, seja lá em qual área que você vai atuar na sua vida, se Deus mandou você liderar a sua família em amor, inspirado no líder, Jesus Cristo, que se sacrificou por nós, faça.
porque Deus, Ele sabe melhor do que nós sobre todas as coisas. Então seja íntegro na mordomia financeira, crie seus filhos no caminho, seja o primeiro mentor espiritual da sua casa e seja fiel ao seu relacionamento conjugal. Mantenha a pureza sexual e seja alguém que é fiel na sua relação conjugal. Assim, você vai estar cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para você de ser o líder servo dentro da sua casa. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela vida de cada homem aqui presente. E te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos fortaleça como homens criados à sua imagem e semelhança, que inspirados, Senhor Deus, no exemplo de Jesus Cristo, compreendem a sua missão, Senhor Deus, de liderar a sua casa em obediência ao Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, sermos submissos à sua vontade, submissos à sua palavra, Senhor Deus. E que cada um aqui, Senhor Deus, compreenda o papel, Senhor Deus, de liderar, amar e servir, Senhor Deus, suas esposas, seus filhos. Se há, Senhor Deus, jovens aqui que ainda não se casaram, que o Senhor possa desenvolver neles, Senhor Deus, essa responsabilidade desde então. E que eles possam, Senhor Deus, compreender que eles têm um propósito na sua existência, que é de serem, Senhor Deus, homens segundo o teu coração, que amam e lideram as suas famílias, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nos fortaleça diante da tentação, diante de todas as teorias humanas, contrárias à sua palavra, no que diz respeito ao papel do homem como líder, ao papel, Senhor Deus, dos pais na educação dos filhos, da autoridade dos pais sobre os filhos, Senhor Deus. Nos livra, Senhor Deus, da tentação de ceder a todas essas teorias contemporâneas centradas no eu, mas que a nossa vida seja centrada no Evangelho e na pessoa de Jesus Cristo. Que possamos ser homens, Senhor Deus, que amam o Senhor acima de todas as coisas, para que a gente consiga amar as nossas famílias de forma perfeita e que a gente não transforme aquilo que o Senhor nos deu de precioso para cuidar aqui na terra, que é a nossa família, em um ídolo. Que a gente possa entender que o nosso bem mais precioso é o Senhor. E só tendo essa compreensão nós vamos conseguir liderar, Senhor Deus, as nossas casas da forma como o Senhor espera que a gente lidere. Nos livre da tentação de sermos omissos e da tentação de sermos tiranos, mas que possamos olhar para Jesus e servir a nossa casa, assim como o Senhor Jesus serviu a tua igreja. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão.